Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360 e vou entrevistar Jimmy Peixoto, CEO da Urban Motion, empresa de parques de trampolim. Jimmy Peixoto tem 46 anos e é uma referência no universo do empreendedorismo. Além de ser CEO da Urban Motion, também já atuou como diretor de inovação da Smart Fit e nos mercados de táxi por aplicativo e social commerce. Jimmy, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Bruna. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Obrigado por receber e hoje compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de abril de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista pedindo para o senhor contar um pouco da sua jornada empreendedora. Como que tudo começou e contar um pouco das suas experiências. Acho que teria que dar uns 2 passinhos para trás e contar um pouquinho do histórico muito rapidamente, né? Porque eu não me imaginava fazendo parte de uma empresa de parque de trampolim. Inclusive, a Urban Motion ele é um pedaço da nossa holding, né? A nossa holding ela é composta por várias outras companhias que eu vou expressar um pouquinho aqui para vocês. Mas eu não me imaginava, porque eu vim de tecnologia, né? Então, eu morei 10 anos nos Estados Unidos, estudei contabilidade e economia pela BYU, depois me especializei em Harvard, fui mentor da MIT por bastante tempo. Então, nunca me imaginei no ponto de venda, e sim muito mais na parte de tecnologia, que foi onde eu empreendi, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei no grupo RBS de televisão, tinha mais de 60 milhões de usuários online sob a nossa gestão. Depois fui convidado para iniciar um mercado de táxi via aplicativo aqui no Brasil, que foi super bacana. A gente chegou a 45 mil taxistas entre São Paulo e Rio de Janeiro nos primeiros 10 meses de operação. Depois também criou uma outra startup no digital, que a gente foi finalista no TechCrunch em São Francisco, 2014, recebemos vários prêmios e etc. Então eu não me imaginava sair do digital, né? Pensei bastante nessa parte de inovação. Porém, enquanto eu estava lá no Vale do Silício, me apresentaram, um grande amigo meu, na realidade, me apresentou para o grupo Smart Fit de academias. Ele falou, pô, o grupo ainda está incipiente, é pequeno, tem 140 unidades na época. Eu acho que seria bacana você conhecer o pessoal lá. Enfim, a gente acabou entrando no acordo, foi onde eu vim para o grupo como diretor para América Latina, e a gente saiu aí de 140 unidades para 1.000 unidades, preparou o IPO da companhia e etc. Acho que foi a minha primeira saída do empreendedorismo, per se, para o mundo físico, né? Então, saí do digital, utilizando aquela expertise nossa do digital, para ir para o mundo físico. E foi onde começou o desdobramento da minha carreira fora do digital. Que é engraçado falar, porque esses dois mundos eles se conectam 100%. Né? Então, nas nossas companhias de hoje, a gente não consegue lidar com elas sem o digital. Então, acho que o que culminou daquela experiência digital inicial trouxe para o offline, que hoje trouxe para o que eu faço, que é a Urban Motion, que na realidade é uma das companhias dentro desse nosso grupo, dessa nossa holding de companhias. Né? Uhum. E o senhor acredita que, então, foi a tecnologia que ajudou no sucesso de, por exemplo, na Smart Fit, aumentar de 140 unidades para mais de 1.000 unidades? E seria esse, então, o sucesso da empreitada? Eu acho que a gente não consegue falar que apenas um movimento singular decide o sucesso ou fracasso de um modelo de negócio. Porém, não existe escala hoje sem métricas. Né? E quando você fala de milhões de alunos, por exemplo, sem tecnologia, você não consegue escalar. Você não consegue metrificar para poder justificar custo ou até ter uma noção de custo, né? Ter tempo médio de estadia do aluno, em qual local da academia ele frequenta mais, qual tipo de equipamento que ele precisa ter. Então, acho que sem a tecnologia, a gente não. Acho que seria um tiro muito mais no escuro barra sorte, porque o modelo lá fora já era muito bem conceituado, e não tão assertivo quanto foi. Eu acho que a junção das duas coisas, né? Um modelo incipiente no mercado de demanda reprimida com tecnologia ajudou a gente a chegar em métricas suficientes para poder escalar um modelo de negócio sustentável e que tem crescimento até hoje. Né? Hoje já é a segunda ou terceira maior do mundo
Então, sem tecnologia, esquece. Não, seria impossível isso. E eu digo em qualquer lugar, tá? Assim, qualquer coisa que quer crescer hoje, se você não tiver um pezinho dentro da tecnologia, sem métricas, sem números reais, você não cresce, é impossível. Se tornou, então, uma coisa indispensável, né, para qualquer empreendedor, para uma pessoa que quer empreender, né? Eu diria que até para quem quer empreender, e não só. Eu acredito que na escala isso se potencializa mais, né? Porque você não. Crescer sem controle é impossível, né? Porque você acaba deixando muito número para trás, muita margem para trás, muito dinheiro na mesa. Então, quando você fala em um crescimento muito grande, você não consegue fazer isso sem a ajuda da tecnologia. É basicamente impossível. E num nível muito menor, é, se você não tiver controle sobre a sua operação, ela também não cresce. Você acha que ela cresce. Então, acredito que em qualquer nível, na realidade, hoje em dia tem ferramentas, desde as mais básicas até as mais parrudas, né? Para você conseguir escalar o teu negócio. Então, sim, a resposta é, sem dúvida alguma, sem o uso da tecnologia, você vai ficar à mercê dos ventos aí. Você não vai ter controle sobre demanda, você não vai ter análise, né, o suficiente para tomar decisões assertivas que hoje em dia, né, na nossa atual economia, são fatores extremamente relevantes em tomada de decisão. Caso você não tenha controle sobre isso, você fica à mercê do que está acontecendo. E isso é muito prejudicial a qualquer empreendedor no dia de hoje. Uhum. E falando em tecnologia, atualmente está tendo um boom de inteligência artificial, né? O que você acha da inteligência artificial para o empreendedorismo e como que você se implementa o uso de inteligência artificial, por exemplo, na Urban Motion? Eu acho que assim, dentre um universo de empreendedores, existem aí dois tipos que para esse exemplo fazem sentido. Tem aqueles que navegam sozinhos, né, e decidem não optar pela adoção de algumas dessas ferramentas. E tem aqueles que preferem surfar a onda junto e ver para onde que esse negócio vai. Né? Quando existe aí uma maré de dinheiros muito grandes num flow, né, de capital indo para algo, acho que é importante dar uma olhada. Tendo em vista que essas plataformas vieram ou vão vir, estão vindo para facilitar algum desses trabalhos, é impossível, ao meu ver, um produto de escala não usufruir dessa tecnologia. Sendo assim, no nosso caso, o que a gente faz? Na nossa empresa hoje nós fazemos milhares de eventos todos os anos, festas infantis. Nós somos apaixonados por festa de aniversário. Nós fazemos milhares de eventos, né, nas nossas unidades. E é impossível você escalar esse tipo de movimento apenas com call centers, né? Então, porque no final, a venda final, num produto como festa de aniversário, ela tem um tete a tete ainda muito importante a ser feito, que é conversar com a mãe, conversar com a criança, entender a decoração, qual que é o docinho que a criança quer comer, fazer um tratamento bem concierge, porque é uma vez por ano, é a festinha da criança, sabe? Precisa estar muito bem feito. Porém, como nosso produto é um produto de escala, até chegar nesse ponto onde você precise fazer esse tete a tete, tem muito funil para ser limpo ali, né? Tem gente que quer, tem gente que não quer, tem gente que não sabe o que quer, tem gente que imagina o que quer. Então, nesse meio do caminho, para acelerar esse processo, é importante ter uma ferramenta. Né? Eu nunca gostei muito dos chatbots. Por quê? Porque era uma coisa muito mecânica. Né? O que a gente chama de ifs. Né? Se você fala isso, então ele responde isso. E isso travava muito a comunicação. Né? Eu, pelo menos pessoalmente, nunca gostei de ligar para alguém, ou para uma operadora, ou para qualquer tipo de ferramenta e falar com um robô, porque não era uma conversa. Né? Era um reply ali do que eu estava falando. Numa inteligência artificial é diferente, onde ela vai aprendendo aquilo que você tem de conteúdo, ela mastiga um pouquinho aquele conteúdo e devolve mais próximo de um adulto possível. E ela deixa muito claro para você que se você quiser conversar a qualquer momento com um humano, você pode falar, ou não, ou fecha tudo por ali mesmo. Então, no nosso caso, a gente implementou, nós temos a nossa própria inteligência artificial, dentro de uma das nossas empresas da holding, nós temos uma agência de marketing digital e vendas, com a parte de tecnologia dentro. Né? Então, nós temos desenvolvedores, nós temos programadores e temos a nossa própria inteligência artificial para fazer esse meio de campo de funil. O final do funil é humano. O meio do funil, ele é inteligência artificial para poder facilitar esse trabalho. Então,
Ao meu ver, como que você cria uma companhia, né, com centenas de lojas, por exemplo, que é a nossa meta, é quase impossível escalar esse atendimento se não for digital. Senão você não cresce, né? A sua linha de custo ela aumenta proporcionalmente ao seu aumento de operação. E aí ela não faz muito sentido crescer. O seu passivo é maior conforme você cresce. E na realidade tem que ser inversamente proporcional para o negócio ser bem sucedido. Então, uma longa resposta para dizer sim, sou adepto, utilizamos e temos a nossa própria para fazer esse trabalho. Quantas lojas da Urban Motion existem atualmente no Brasil? Hoje nós estamos com 3 prontas funcionando, né? Então, dando um pouquinho de histórico, eu saí da Smart Fit para vir para a Urban Motion, né? Foi um empreendimento pessoal meu. A companhia já existia, então 2 americanos trouxeram para o Brasil. Conheci quando eu era executivo da Smart Fit, conheci eles, me apaixonei pelo projeto, até porque eu tinha morado 10 anos nos Estados Unidos, eu tinha trampolim na minha casa, né? E nos Estados Unidos tem 700, 800 parques de trampolim lá, um a cada esquina. Você, nos Estados Unidos, quando você vai descer de avião, você vê piscina, quando você estiver descendo na Flórida, Miami, etc., você vê piscina, basquete e trampolim, né? Isso faz parte do comportamento. E tendo um a cada esquina, eu falei, poxa, tem um mercado muito legal, incipiente, que isso pode ser muito legal no Brasil. Obviamente eu estava focado em fitness, mas quando eu vi essa oportunidade, eu falei, poxa, muito legal, vou conversar com eles. Fizemos um acordo, eu acabei saindo da companhia e indo para a Urban Motion. A gente abriu mais uma loja. Na época, eles começaram com uma loja em Santo Amaro, um parque, né? Depois abriram uma segunda. Na época tinha uma revista muito famosa, que era a influenciadora do momento. Hoje em dia, influenciadores nós temos diversos online. Naquela época tinham poucos. Saiu em uma dessas revistas e explodiu o conceito. Quando explodiu, eu falei, putz, eu quero participar desse negócio, que eu acho que eu consigo colaborar. Eu então saí da Smart e entrei na Urban. Foi quando veio a pandemia. E aí a pandemia, enfim, acho que a história que todo mundo conhece, perdão, foi bem difícil para todo empreendedor que eu conheço, inclusive para mim. A Urban Motion acabou fechando 2 lojas, ficou com uma só e segurou por 8 meses para não quebrar. Né? História real, empreendedor, raiz, na veia, segura quem pode, negocia aqui, negocia de lá. Então foram momentos bem difíceis, né? Tanto na minha carreira pessoa física como jurídica. No meio da pandemia eu fiz um acordo, acabei ficando com a companhia inteira e reestruturei para a gente poder crescer. Nesse momento eu falei, poxa, nós não fomos os únicos a sofrer na pandemia. Então todo mundo sofreu. E o todo mundo sofrer significa que a cadeia de fornecimento também sofreu. Então, para eu crescer, fornecedor não tinha como entregar, produtor de maquinário não tinha como entregar, a parte fabril não tinha como entregar. Eu falei, então, ferrou. Né? Como é que eu vou conseguir crescer um negócio se eu não tenho uma área de suporte para dar suporte para onde crescer? Então, eu decidi dar um passo para trás, ter certeza que o nosso PNL batia exatamente onde a gente queria, e no meio tempo, antes de crescer, eu decidi estruturar todas as verticais. Então, dentro da holding hoje, a gente tem a construtora, a fábrica dos brinquedos é nossa, a arquitetura é nossa, a engenharia é nossa, o projeto é nosso, a gente tem a agência de marketing digital e vendas, a gente tem a parte de catering, que é a parte de alimentação, também é nossa, e a parte de estruturação de modelo de negócio. Então, a gente abriu uma franqueadora e a gente consegue franquear, ou seja, a gente tem todo esse ecossistema que o mercado não estava conseguindo entregar, para entregar para a gente. Uma vez que entregou para a gente, eu falei, agora a gente está pronto. Então, há 6 meses atrás, eu falei, agora nós vamos crescer. Em 6 meses, a gente triplicou a operação. Hoje estamos de volta com 3 unidades e tem várias aqui que eu não posso divulgar ainda esse ano, que já estão prontas para serem abertas. E a nossa meta é passar de 100 e poucas unidades. Né? Isso eu deixo bem aberto ao público, porque é o que a gente quer fazer. Tanto com lojas próprias, quanto com franquia. E com todo esse background de suporte, todo esse ecossistema para ajudar. Então, quem hoje entra no nosso grupo, ele tem de ponta a ponta tudo, né? Desde tecnologia, do software de gestão, tudo na palma da mão, ao vivo, real time, até a construção do parque. Pô, a gente tem um franqueado no interior do Brasil que uma das preocupações era, poxa, mas e se uma cama elástica rasgar? Mas se uma cama elástica rasgar, eu te mando outra. A fábrica é minha.
né? Então, a gente se preocupou muito em ter uma base muito sólida para poder crescer. Então, em resposta à sua pergunta, numa resposta longa, temos 3 unidades que a gente triplicou de tamanho nos últimos 6 meses, com várias já no pipe para crescer e toda uma infraestrutura para abrir quantas a gente quiser. Acho que é mais ou menos por aí. As 3 ficam em São Paulo. Por enquanto, sim. As outras ainda vou anunciar em breve aqui. Mas já tem 3 fora de São Paulo. 3 fora de São Paulo para serem abertas ainda, né? É isso? Exato. Já estão em produção. E essas 3 que estão abertas atualmente em São Paulo, elas são próprias ou 2 delas são franquias? Não, é tudo próprio. Aham. Uma das minhas preocupações é assim, eu tenho um grande problema eu respeito todo mundo, acho que é importante, né, até por uma questão ética, mas assim, eu tenho um grande problema em vender a história dos outros. Então, assim, tem muita gente que vende para você a história alheia. E eu decidi que eu não ia fazer isso. Eu decidi que quem fosse trabalhar com a gente, ele ia ver que eu coloquei a minha veia no negócio, né? Então, ele funciona porque eu tô dentro e eu vou continuar dentro e vou continuar dentro de diversas formas. Por quê? Para poder manter padrão, para ter certeza que essa pessoa que está investindo o dinheiro dele está recebendo o retorno que ele precisa. Acho que vai muito além de um PowerPoint bonito, sabe? Eu tenho conversado com pessoas e eles gostam muito de falar com a gente porque eu gosto muito dessa palavra raiz, apesar de já passar um pouquinho da moda, que assim, eu abro meu pionel na sua frente, assim, né? Pô, essa aqui é minha finança, tá aqui, esse é o número, é isso aqui que eu pago, é exatamente assim. Por quê? Porque eu sei que esse é o dia a dia do empreendedor. O dia a dia do empreendedor não é esse glamour que se vende por aí, né? Ser empresário. Ah, legal, bacana. Mas no dia a dia é porrada, cara. Sabe? É loucura. É boleto que vem, é gente que liga, é gente que reclama, e a gente sabe que é assim. Então, se você não tem um ecossistema de suporte para isso, poxa, o empreendedor tá na roça, tá bem ruim a situação para ele. Então, do nosso lado, a gente optou por fazer dessa forma, entendeu? Então, sim, as 3 são próprias, vamos ter muito mais unidades próprias, mas também vamos dar a oportunidade de pessoas de participarem junto com a gente para poderem capitalizar em cima desse ecossistema que a gente criou. Essas 100 novas empresas que você falou que pretende criar em breve, seria mais ou menos em quanto tempo, assim, o objetivo de ter 100 lojas da Urban Motion pelo Brasil? Entre 3 e 4 anos. E tem alguma expectativa também de ir para fora do país ou por enquanto o foco é só no Brasil mesmo? Olha, eu acho que a gente tem que sempre estar aberto a novas experiências, né? Tendo tido experiência tanto no Brasil, Europa, Estados Unidos, não sou contra algum movimento dessa forma. Nós fomos abordados, inclusive, por um país vizinho, mas eu, de novo, muito pé no chão, acredito que a gente tem que ter uma operação muito redonda, muito capaz, muito sólida para fazer uma movimentação como essa. A nossa questão não é ganhar dinheiro a qualquer custo ou viver de taxa de franquia, viver de verba de marketing, não é isso. A longevidade do negócio é que faz a grande diferença. Entre eu e o nosso diretor de expansão, a gente abriu mais de 1.600 lojas no mercado, né? Seja via, ou participou de crescimentos como esse, seja via Smart Fit ou outras marcas muito relevantes de mercado que todos os espectadores conhecem. Então, a gente tem não só um nome a zelar, mas como muita experiência para dizer, ó, eu acho que é melhor a gente ainda não pisar nesse campo aqui, porque a gente precisa, vamos navegar um pouquinho mais, vamos ter um pouco mais de certeza, um pouquinho mais de pé no chão. Já me questionaram diversas vezes, né? Poxa vida, vocês já abriram tanto, já tiveram tanto êxito em tanta coisa, por que vocês já não explodiram, abriram um monte, levantaram um capital gigantesco? Porque não é o momento. Né? Então, agora sim, agora a gente consegue crescer de uma base sólida, super bacana, né? Com os 2 pés no chão e escolher. Vamos ou não vamos, para onde que a gente vai, para onde que a gente não vai. Em paralelo a isso, abrindo um parênteses, uma das companhias do grupo, eu ajudo outros empresários. Como eu fui mentor da MIT por 6 anos, quase 6 anos, eu acabo ajudando outros empresários, aconselhando mesmo, né? Sou conselho de empresa, ajudo as pessoas com modelo de negócio, etc. E eu vejo muito essa necessidade de, putz, quero crescer o mais rápido possível a qualquer custo. E isso é um problema, né? Porque quando você faz esse tipo de coisa, você tende a agir muito na emoção, menos na razão, e você acaba que
perde muito no meio do caminho. Então, eu não gosto de ir desse lado, né? Eu conheço diversas marcas que fazem isso, respeito o trabalho de todos os empreendedores, mas sou eu, é a minha história que eu estou falando para as pessoas. Então, eu prefiro não sair correndo a revelia e fazer a qualquer custo, em qualquer lugar, porque existe um dinheiro lá me chamando. Não é isso que atrai a gente é atraído por um mercado incipiente, gigantesco, com demanda reprimida, que a gente consegue crescer, capitalizar e trazer prosperidade para as pessoas que estão próximas da gente e alegria para quem usufrui do nosso trabalho, entendeu? A Urban Motion, ela, a própria empresa mesmo, que é de parques de trampolim, é uma inovação aqui para o Brasil, né? Que não tem muitas empresas desse tipo. Tem alguma inovação específica que o senhor pensa em aplicar em breve na Urban Motion? Acho que o grande segredo, ele não é um segredo, ele é meio óbvio, que é você fazer o básico muito bem feito. E o grande problema do bem feito vem de não ter experiência. Então, quando a gente olha para nosso fluxo inteiro, né, o que, que nós fazemos? Nós somos um parque de diversões, cuja principal atração é o trampolim, porque é o que nós gostamos de fazer, e festas infantis. Agora, a partir disso, vem um monte de coisas, né? Vem uma experiência incrível do cliente, vem uma manutenção impecável das unidades, vem quem que faz a sua manutenção e que horas que eles fazem essa manutenção, quem é o seu cliente de fato? É a criança? É a mãe? Qual que é o ticket médio? Que tipo de pessoa que é o seu produto? O seu produto atende a essa pessoa? Então eu acho que o conceito ele vai muito além de vamos fazer um chatbot super diferenciado para que seja uma inovação. Eu acho que inovar nesse nosso negócio, ele é ser excelente. E se você é excelente, e mesmo tentando, né, o seu melhor sendo excelente, já não é fácil. Então acho que a inovação ela vai mais para esse lado. Mas acho que é isso. Sim, tem um spoilerzinho, mas aí até o final da entrevista a gente volta. Bom, então agora também a Urban Motion está abrindo a possibilidade para franqueados. E então, como virar um franqueado da Urban Motion? O que precisa? Olha, nós temos um conselho dentro da nossa companhia de seleção. Né? Então, por exemplo, a Urban Motion ela não o ticket não é dos menores para você abrir, porém é um negócio muito rentável. Então a gente está falando aí na casa de você vai gastar mais ou menos R$ 1,5 milhão para abrir, mais uns R$ 500 mil de cash flow. Uns 6 meses para dar o break-even da operação, para ela se pagar, e dependendo de onde você abrir, porque é inovador, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos máximo, você já retornou esse dinheiro. Essas são métricas naturais de negócios. Porém, os nossos números se provaram muito mais rápidos do que isso. Só que eu não gosto de me comprometer dessa forma, mas eu mostro que a gente consegue fazer isso com muito mais rapidez. Então, para isso, essa pessoa, ela não pode esse não pode ser o único dinheiro da vida dela. Né? Porque, vou investir todas as minhas fichas. Não, eu nem deixo. Né? Nós já tivemos esse tipo de pessoa. Né? Um executivo saiu com um grande número lá de uma das companhias, quero fazer isso. Eu falei, poxa, não é o momento. Eu acho que você quer começar a empreender, então vamos fazer outra coisa, vamos pensar num outro modelo de negócio para você, mas acho que aqui ainda não é o momento. O nosso franqueado, geralmente, ele é um multifranqueado, uma pessoa com alto poder aquisitivo, que talvez já tenha até outros negócios, que a Urban Motion seja mais um pilar para ele, ou seja o primeiro pilar de entretenimento, lazer e barra gastronomia que ele queira entrar, que é onde o mercado está puxando essas novas tendências. Então, eu diria que seria uma pessoa afluente, que tenha outros negócios, muito provavelmente, ou tenha um bom capital reserva para poder fazer esse tipo de investimento. E, obviamente, comprovadamente. Então, a gente pede toda a documentação possível para ter certeza. Por quê? Porque, no final do dia, como eu também vim do mundo corporativo, a gente trata essa relação muito corporativamente. Por quê? Porque a gente quer o sucesso do nosso franqueado. Então, tem reunião de conselho, tem reunião de apresentação de resultado, tem a nossa consultoria, a gente vai lá, a gente ajuda, tem treinamento, a pessoa ou vem no nosso escritório que a gente recebe ou vai em uma das nossas unidades para fazer treinamento. A gente ajuda de ponta a ponta, porque a gente entrega a operação de ponta a ponta. Né?
Então, a pessoa quando compra a franquia, eu entrego a franquia rodando, inclusive com os funcionários dentro, assim, faz todo o treinamento, entrega a chave na mão, se a pessoa optar por essa opção. Então, a gente se preocupa muito quem é essa pessoa. Por quê? Porque no dia a dia, quando você fala de um relacionamento nesse nível, ele tem que ser um relacionamento muito harmônico, né? Não pode ser equilíbrio, você tem que ter harmonia. Por quê? Porque é um investimento um pouco mais alto, que demanda um trabalho, mas é super legal, né? Poxa, você fazer festa infantil é a coisa mais incrível desse mundo. A criança vem, te abraça, pô, tio, que gostoso, adorei, o brigadeiro, não sei o quê. Mas no final do dia, você tem que abrir o seu caixa, você tem que fechar seu caixa, você tem que contratar, você tem que demitir, você tem que pagar a conta, tem que pagar aluguel. Então a gente olha muito para esse lado, ele consegue ou ela ser empreendedor, ou até contratar e gerenciar uma pessoa para sê-lo, ou não tem o perfil. Então acho que é mais para esse lado. A gente é muito criterioso para quem entra dentro do grupo. Até porque você imagina, a gente quer que uma dessas pessoas ganhe o suficiente para abrir 2, 3. Para ficar tão feliz e ser um multi-franqueado nosso. Fala, caramba, até porque vai ser mais fácil da gente ajudar. Né? Você tem 30, 40 pessoas, é mais fácil que ajudar 200 pessoas. E se todos eles estão ganhando dinheiro, tá todo mundo feliz, tá todo mundo contente. Então acho que é mais ou menos para esse lado que a gente observa. Então, o investimento inicial para uma franquia da Urban Motion é de R$ 1,5 milhão de reais, e em cerca de 6 meses o franqueado consegue esse dinheiro de volta e, de fato, começa a ter lucro, é isso? Então, muitos concorrentes, por exemplo, eles não conseguiram abrir os seus parques ou abrir os seus negócios por conta do que aconteceu na pandemia, né? Muitos até compraram produtos e serviços e nunca foram entregues. Então, para nós, acabou que a necessidade se tornou parte do nosso sucesso, mas não que foi o inverso. Vou fazer isso para ter sucesso no futuro, até porque o futuro era muito incerto. Mas eu não tinha escolha, ou era vai ou vai, né? O mercado eu não sabia. O que eu sabia era a humanidade, ao meu ver, não ia acabar, porque se acabasse, ia acabar para todo mundo. Se não acabou, então vamos tentar surfar uma oportunidade. Se for surfar a oportunidade, ruim por ruim, tá ruim para todo mundo. Então, eu acho que foi um momento de amadurecimento pessoal, profissional, pelo menos para o Jimmy, ímpar. Espero não ter que passar pela mesma coisa de novo. Acho que a gente já aprendeu aí, tá bom. Mas fez com que eu ganhasse talvez uma musculatura que de outra forma eu não teria ganho. A gente acaba vivendo numa zona de conforto, seja ela o mais desconfortável possível, a gente acaba vivendo numa zona de conforto, que só por circunstâncias muito alheias ou grandiosas como essas, fazem com que você tenha que pensar fora da caixa. Clichê real. Então acho que foi pra gente, talvez, hoje nos faz como um diferencial, mas por conta de uma necessidade que surgiu e não por conta de estratégia per se, entendeu? E na opinião do senhor, então, qual que seria o segredo do sucesso para o empreendedor? Olha, eu acho que de novo essa é uma pergunta bastante abrangente, né? E ela varia bastante de empreendedor para empreendedor. Mas quando me perguntam isso, eu gosto de dar 10 passos para trás. O porquê que você quer empreender? Porque o que é ser empreendedor para você? Porque no final do dia, eu escuto e falo com muita gente, e geralmente a resposta ela tem a ver com liberdade, tem a ver com um dia não precisar trabalhar mais, tem a ver com ter dinheiro, comprar o que quiser. E eu fico pensando, mas o que é esse que quiser? Né? Eu escuto muito genericamente a palavra assim, um dia eu quero chegar lá. Mas eu quero ficar bem. Aí eu gosto de perguntar para esse empreendedor, mas onde que é o lá? O que é lá? Não, mas é chegar lá. Você chegou lá, eu quero chegar lá. Mas lá onde? Eu quero ficar bem, mas você tá bem pra caramba, você tá saudável, você tá sentado aqui na minha frente, né? Metrificar isso. Antes de pensar no sucesso do empreendedor, eu penso o porquê você quer empreender. E aí eu gosto de metrificar isso. Falar assim, por exemplo, define o seu lá. O meu lá é daqui 10 anos. Eu quero estar morando no bairro tal, no apartamento tal, vai custar tanto, quero viajar
quero comprar um carro, eu quero fazer essas viagens aqui, tá, então agora coloca um número nisso. Ah, então vai me custar aí, sei lá, eu vou precisar ter, estou jogando números aleatórios, tá? 5 milhões de reais daqui 10 anos para poder fazer isso, me aposentar e etc. Tá bom. Aí sim, você tem um norte para decidir o porquê empreender. Aí você fala, tá, então beleza, o que eu estou fazendo hoje vai me levar para esse lá? Porque se não vai, não importa. É que nem você tentar usar o GPS e não saber o endereço, né? Não vai te levar para lugar nenhum. Então, primeiro eu falo para o empreendedor, decide onde você quer chegar. É aqui? Tá bom. É aqui que você quer chegar? É. Agora vamos entender se esse caminho, se essa trajetória, se o que você está fazendo te leva de fato para cá. Porque senão você vai ser um empreendedor frustrado. Você vai tentar várias vezes, vai ficar rodando e nunca vai chegar lá, porque você nem sabe onde lá fica. Você nem a métrica do lá você tem. Então, eu gosto de embasar dessa forma para dizer, o sucesso do empreendedor depende do propósito e da onde ele quer chegar. Porque aí ele pode pivotar. Ele pode olhar e falar assim, não, peraí, opa, não é por aqui. Eu não vou conseguir 5 milhões de reais em 10 anos fazendo o que eu estou fazendo hoje. Talvez eu tenha que crescer, talvez eu tenha que ter uma plataforma online, talvez eu tenha que estudar mais, talvez eu tenha que dar palestra, talvez eu tenha que virar influenciador, sei lá. Mas o importante é, defina primeiro onde você quer chegar, e depois que você definiu onde você quer chegar, entende se esse caminho que você está hoje, ou o caminho que você escolheu ou vai escolher, te leva para esse lugar. Uma vez que você entendeu, aí, meu, é trabalhar como se não houvesse amanhã. É todos os dias rever meta, é fazer planilha, é olhar, falar quanto que eu tô longe disso, quanto que eu não tô, e trabalhar até conseguir, porque eu vou fazer um paralelo aqui, abrindo um parênteses, eu, como muita gente nesse mundo, admiro o Elon Musk em algumas coisas que ele faz. Outras, há controvérsia sobre diversas coisas, mas eu gosto do approach que eu acho que ele é um excelente executor. E aí, em algumas das entrevistas, eles perguntaram para o Elon Musk assim, vou parafrasear, por que essa urgência ou necessidade exorbitante de chegar a Marte? Pô, você já é o cara mais rico do mundo, você já tem tudo que você quer aqui, por que você tem essa urgência de chegar lá? Aí ele respondeu muito sucintamente, ele falou assim, porque com toda essa urgência existe uma grande chance da gente não conseguir chegar. Então, se eu não tiver essa urgência no meu dia a dia, a gente nunca vai chegar. E aí eu comecei a usar aquilo na minha vida, obviamente com parcimônia, em pensar que a hora que você definir onde você quer chegar, onde é o seu Marte, onde que é o seu lá, você tem que urgenciar isso na sua vida, porque a vida passa rápido. Da noite para o dia você pode ficar doente, da noite para o dia tem alguma coisa na contramão que vem para te atrapalhar, e aí você nunca vai ser um empreendedor de sucesso, porque o seu sucesso foi definido sem métricas. Então, uma vez que você conseguiu essa métrica, urgencia, inteligencia e não para até conseguir. Resiliência, obviamente, dando permissão para você errar e pivotar, mas não para. Bota o senso de urgência e chega onde você definiu que você ia chegar. Bom, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Jimmy Peixoto por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, um grande prazer participar aqui com vocês. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de abril de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima!